Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, Bruno Braga. Ei, Bruno, tudo bem com você? Muito bem. Então vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre matriz energética limpa, focada para os alunos do terceiro ano, seguindo a seguinte sequência deste segundo bimestre. Começamos com matriz energética limpa. Na segunda aula, nós vamos falar sobre as perspectivas para a reforma agrária, dando continuidade ao que a professora Marina Ribeiro já está desenvolvendo desde o primeiro bimestre. E na aula 3, vamos falar sobre sistemas agroecológicos. Essa aula ela foi baseada na seguinte habilidade: analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso com a sustentabilidade. Como vocês sabem, as habilidades da BNCC, elas já são muitas possibilidades de temáticas que podem ser trabalhadas para você. E nessa, especificamente, nós vamos falar sobre essas cadeias produtivas e as matrizes energéticas sendo o movimento dessas cadeias produtivas. Para isso, nessa aula pretendemos entender o que são matrizes energéticas. Em seguida, vamos identificar as fontes de energia não renováveis. Vamos descrever fontes de energias limpas e renováveis. E, por último, vamos enfatizar a importância das políticas públicas para subsidiar e incentivar a adoção de matrizes energéticas cada vez mais limpas. Lembrando que a palavra subsídio você pode substituir, por exemplo, pela palavra ajuda. Então, é uma forma, seja financeira, seja por algum incentivo com isenções fiscais. Então, subsidiar ou subsidiar, né? A pronúncia tem os dois sentidos. Estamos falando, então, dessa possibilidade de que o poder político possa auxiliar para que tenha mais ocorrência de matrizes limpas. Primeiro de tudo, né? Matrizes energéticas. Essa palavra, ela vem muito acompanhada das fontes de energia, pois toda e qualquer atividade que nós vamos desempenhar, elas demandam um trabalho e uma força e uma energia transformada. Então, a matriz energética é a forma como os países geram e consomem energia, seja para produzir energia elétrica, né, para a gente desenvolver nossos equipamentos, tudo, como meios de transporte também, né? Então, vejam só como a gente pode ver no mundo, de maneira geral, nós temos predominância do carvão mineral, com 26,8%, e o petróleo e derivados, mais ainda, 29,5%. E gás natural, que também é um combustível fóssil, com 23,7%. As demais fontes de energia, elas aparecem em menor proporção, o que mostra que, de maneira geral, o mundo ainda tem muito consumo de combustíveis fósseis, o que não é bom para os efeitos climáticos, né? A gente falando sobre aquecimento global. E no Brasil, né, a matriz energética, como vocês podem ver, ela já é um pouco mais diversificada. Ela ainda tem uma grande concentração de petróleo e derivados, olha como que é mais representativo do que o próprio mundo, né, com 34,4%. Derivados da cana-de-açúcar, que já é um biocombustível, com 16,4%. Olha a força hidráulica com 11%, bem mais do que a matriz mundial. E o gás natural com 13,3%, além de outros, né? Como a lenha e o carvão vegetal com 8,7%, o carvão mineral com 5,6% e a energia nuclear com 1,3%, além de outras fontes não renováveis com 0,6% e ainda essas outras fontes renováveis que estamos
desenvolvendo novas tecnologias, novos meios. E aí, olha só a diferença, nós estávamos falando da matriz energética, agora estamos falando da matriz elétrica. Então, de maneira geral, no mundo, o que gera a energia elétrica que vai acender a luz da nossa casa, vai aquecer chuveiros, vai, por exemplo, ligar os motores das indústrias, né? Então, a matriz elétrica, principalmente é o carvão mineral, com 35%, o gás natural, com 23,6%. E olha que interessante, a energia nuclear, ela tem também um papel muito importante, principalmente para os países mais desenvolvidos, como os países da Europa, assim como o Japão também, que desenvolve bastante com energia nuclear. No Brasil, nós temos também as nossas usinas nucleares, mas não chega a ser 10%, né, de disponibilidade de energia. E aqui vejamos também que a força hidráulica, ela tem um papel no mundo de 16,6%. Vamos comparar com relação ao Brasil? Olha só a força hidráulica para gerar energia elétrica, 56,8%. Isso graças também ao fator geográfico do Brasil, pois os nossos planaltos e a quantidade de nascentes, né, a nossa hidrografia brasileira, ela é muito favorável para a gente ter a obtenção de energia pela força hidráulica. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver ao longo da aula que tem vantagens e desvantagens, os impactos dessas fontes de energia. E é importante a gente diversificar, não ficar apenas com um tipo de fonte de energia. Então, nós destacamos que no Brasil nós obtemos energia pela biomassa, com 8,2%, principalmente quando a gente entra na bandeira vermelha e as hidroelétricas não estão com capacidade de produção suficiente, é principalmente a biomassa, né, além dos combustíveis fósseis em combustão, que geram a energia complementar para atender a demanda. Por isso fica tão cara, muitas vezes, a tarifa de energia quando a gente tem problema de falta das chuvas, né, as estiagens. A energia eólica com 10,6%, a energia solar, olha só, já aparecendo com 2,5%, o gás natural com 12,8%, derivados do petróleo 3%, nuclear 2,2%, carvão e derivados 3,9%. Todo esse material você pode consultar também no nosso site, Se Liga na Educação, e você pode também verificar na própria fonte, né, que é no site ABC Energia, tá? Que está nas nossas referências bibliográficas. Antes da gente falar da energia renovável, vamos falar da que não é renovável, que são os combustíveis fósseis, tão controversos, polêmicos, que em nível de praticidade e potencial energético é muito alto, tá? O carvão mineral, ele é muito favorável para a indústria. Por exemplo, quando você precisa de energia e você não consegue obter localmente, você pode comprar o carvão mineral e ao transportar esse carvão você consegue gerar energia independente da condição geográfica que você tem. E o potencial energético do carvão mineral é diferente, por exemplo, do carvão vegetal, né, da planta que você retira e faz uso desse carvão. O petróleo, o gás natural, junto com o carvão mineral, são combustíveis fósseis. E nesta representação nós destacamos a energia nuclear também como não renovável, já que ela utiliza um bem que demora milhares de anos para se produzir, né, que é um mineral, e que ao gerar a energia, depois ela tem um rejeito e que é um lixo tóxico nuclear que não é renovável, não dá para você aproveitar aquele material mais. Você tem que tirar ele de circulação da sociedade para proteger com perigo de contaminação de energia nuclear. E aqui nós temos uma representação de um desenho que eu faço para vocês,
para a gente entender o que são esses combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, seja carvão, seja o petróleo ou seja o gás natural, eles estão em condições de composição física, né? Se um está no estado gasoso, outro é o óleo, né? O petróleo, que é o líquido, petróleo, e em forma sólida, né? Em forma que vai ser o carvão. Sabendo disso, em condições diferentes, em momentos diferentes geológicos, esses bens foram desenvolvidos na natureza. E aqui nós podemos, por exemplo, mostrar a situação de como que o petróleo no Brasil ele é encontrado em rochas sedimentares. Cada coloração, cada tipo de pinguinho que nós estamos vendo aqui são estratificações diferentes, né? E aqui onde tem o azul é onde nós temos, por exemplo, esse óleo que geologicamente ele ficou confinado, ele se cristalizou com o processo de litificação e ele ficou pressionado sob pressão e temperatura por milhares de anos, e com isso nós temos o que é o petróleo, que é um combustível fóssil, certo? E até mesmo mais camadas de sedimentos abaixo, nós podemos encontrar mais uma camada, que aqui no Brasil nós conhecemos como pré-sal. Ou seja, aqui tem uma outra camada de sal, de outro momento mais antigo ainda, que está nas partes mais subterrâneas ainda. Combinado? Então, entendendo que os combustíveis fósseis, eles têm uma origem geológica, eles não estão no sistema da absorção do meio ambiente para esse carbono. A gente aumenta a disponibilidade de carbono, que a fotossíntese das algas, das plantas, não conseguem, por exemplo, ter o mesmo ritmo se tivesse apenas os seres vivos que já liberam o gás carbônico, né? E o que é a matriz energética limpa? Então é essa que não depende dos combustíveis fósseis, nem de recursos como, por exemplo, a energia nuclear, que tem possibilidade de... né, por exemplo, a energia nuclear não é algo renovável, né? E aqui nós temos esses que são renováveis, por exemplo, biomassa, né? Você pode transformar o seu lixo orgânico de casa, pode ser transformado em fonte de energia. Se a gente tem uma usina de obtenção de energia geotérmica, né? Geotérmica não, me desculpa, energia térmica que é transformada com essa obtenção dessa combustão desse material, você pode transformar em energia. Outra forma, a hidrelétrica, a energia eólica dos ventos, a energia solar e a energia geotérmica, que tem a ver então com as forças internas do nosso planeta, com o movimento das placas tectônicas, nós vamos ter a possibilidade então da liberação de energia interna do nosso planeta. E a energia geotérmica é justamente essa utilização dessa energia do interior do nosso planeta. Muito bem, então temos aqui delimitados as matrizes energéticas limpas. Energia solar, eólica, hidrelétrica, e depende do critério, pois tem gente que vem falar, por exemplo, que hidrelétrica também tem as suas limitações. Quando a gente vem falar de energia limpa, principalmente a gente pode destacar com mais segurança da energia solar, energia eólica e a geotérmica. A própria biomassa também pode ser questionada pelo fato de que nós estamos liberando mais gás carbônico para gerar energia. As demais, não, estamos utilizando um sistema independente da existência de mais ou menos carbono. E a nuclear está destacada aqui nessa lista de energias limpas, matrizes de energia limpa, porque o potencial energético é tão alto e como as tecnologias desenvolveram tanto em nível de segurança, em nível de captação da energia da fusão nuclear, que acontece que a gente pode considerar que
é uma possibilidade mais limpa do que, por exemplo, combustíveis fósseis. Beleza? Energia solar, então, pode ser gerada por meio de células fotovoltaicas ou por meio de usinas, né, esse conjunto de placas fotovoltaicas. É uma energia limpa, renovável e abundante. Aqui no Brasil, a gente tem um fator que é geográfico, que nós temos muita radiação solar, correto? Desde a linha do Equador até o Trópico de Capricórnio, até mesmo a região subtropical, a gente não tem, por exemplo, perdas de disponibilidade de sol no inverno, né? Nós temos um pouco menos de 12 horas de radiação solar no inverno, mas nada que comprometa a durabilidade de sol, né? E com isso, nós temos essa qualidade geográfica muito favorável. O que é uma limitação da energia solar? É o fato de que a tecnologia ela é muito nova, não existe tanta oferta no mercado dessa tecnologia e por ser cara, poucas pessoas topam a proposta, né? É muito importante que tenham o apoio do governo, das políticas públicas, para que as pessoas procurem saber mais e entender como que elas também podem obter essa energia e depois até mesmo fornecer essa energia para mais pessoas, né? As companhias de energia do Brasil, de maneira geral, já estão experimentando diferentes programas de parcerias com fazendeiros, com pessoas com grandes áreas, para fornecer energia também. E uma questão com relação à energia fotovoltaica também, a limitação da necessidade de baterias, de armazenamento dessa energia, porque quando o sol está irradiando durante o dia, a disponibilidade está imediata. E à noite, para a gente ter a energia, precisa da bateria também. E dependendo da demanda, às vezes a energia que você vai ter, às vezes pode esgotar as baterias que foram carregadas. Então envolve muitas tecnologias e que cada vez mais estão ficando mais populares. Energia eólica. Os ventos são responsáveis pela energia eólica. É um recurso energético renovável, portanto inesgotável. A desvantagem da energia eólica está no fato da poluição sonora, o fato também de que as usinas, né, essas grandes cataventos, eles geram sombra e também fica fazendo o movimento de aparecer e desaparecer a luz para as pessoas que estão atrás dessas usinas. Pássaros, eles precisam também de seguir as correntes de vento quando voam. E eles também acabam sendo prejudicados, pois eles são pegos pelas hélices. Então, isso é um impacto ambiental também para os fluxos de migração de pássaros com relação às energias eólicas. E tem uma limitação geográfica também. Tem que ter uma região favorável de recepção de ventos. Energia hidráulica, ela é gerada por meio do aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. Muito famosa no Brasil, como vimos aqui, a disponibilidade, mas ela tem uma limitação muito grande, que é o fato de que ela precisa inundar grandes áreas para poder fazer esse confinamento dessa água nas barragens. E essas barragens também elas têm tempo de vida útil. E dependendo de como que ela é implantada, ela também é muito cara e dependendo como ela é implantada como um empreendimento, ela pode gerar muitos impactos sociais, principalmente para as pessoas que viviam localmente na região das hidrelétricas. A energia geotérmica ela é gerada a partir do calor das camadas internas da Terra. Utiliza-se o vapor gerado para mover turbinas das usinas de energia elétrica. Mas nós sabemos muito bem que aqui no Brasil não tem vulcão, certo? Então a usina geotérmica não é uma possibilidade tão possível. Até mesmo que as poucas fontes termais que nós temos, elas têm um forte potencial turístico. Então, pensar a possibilidade dos poucos pontos de fontes termais virarem fonte de energia não tem um potencial energético como outros locais, como a Irlanda, por exemplo. Biomassa, que é o aproveitamento da matéria orgânica, essa biomassa, que pode ser gerado por meio de combustão direta, fermentação e gaseificação. Você pode aproveitar, por exemplo, o processo da produção do biogás da cana-de-açúcar. Você pega o bagaço da cana-de-açúcar, as cascas da soja, aquilo que não foi utilizado na fabricação de celulose, e a partir disso você
canaliza aquele processo de combustão e transforma em energia também. A desvantagem já mencionamos, estamos liberando carbono de toda forma para gerar energia e demanda muita biomassa para gerar um potencial energético alto. A energia nuclear são energias provindas do núcleo atômico em virtude dos processos de fissão ou fusão. Um professor de física vai poder te explicar com mais calma. Mas a ideia é como se você tivesse uma bomba nuclear controlada numa usina que aquece água e essa água move as turbinas. E a partir disso, você obtém energia de forma limpa. E aquela pastilha do material que foi que passou pela fusão e fissão, ela pode ser colocada em cavernas, em grandes tonéis que protegem. Elas podem ser enterradas em cavernas de áreas que não têm habitação, não tem pessoas, não tem seres vivos. E é interessante a gente pensar várias outras fontes. Por exemplo, na Copa de agora, de 2022, colocaram no aeroporto de Dubai o PaveGen, que é à medida que as pessoas passam pela plataforma, por esse pavimento, absorve o impacto da pisada das pessoas e a partir disso nós temos geração de energia pelo movimento das pessoas que já iam passar ali. Importante a gente lembrar desse investimento público como programas de financiamento, incentivo fiscal, subsídios. Procure saber se no seu estado existe a possibilidade desse apoio. E vamos pensar em soluções, pois reverte em grandes conquistas para nós, mais limpa, né? Aqui uma atividade que você pode fazer com o seu professor de geografia também. E esses foram os objetivos da nossa aula. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.